Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da Rádio WLC. Um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Você já ouviu falar de refutações sofísticas? É uma obra de Aristóteles. Aparentemente, ele foi o primeiro a fazer uma determinada lista de erros lógicos. Seu objetivo era simplificar a refutação do argumento de um oponente e a vitória em uma guerra de narrativas. Em suas refutações sofísticas, ele identificou 13 do que hoje chamamos de falácias lógicas. Olá, eu sou Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de nosso Salvador, que pode ocorrer quando menos esperarmos. E o programa de hoje, 5 enganos óbvios sobre a doutrina da Trindade. Hoje, o Will Santos compartilhará conosco 5 áreas específicas nas quais a doutrina da Trindade falha em ser lógica ou, pelo menos, consistente. Mais tarde, a Laura Lee preparou outra de suas promessas diárias. Esta será especialmente significativa para qualquer pessoa que já se sentiu sozinha ou sobrecarregada pela vida, ou por problemas, ou qualquer coisa que possa estar lhe causando estresse. Dito isso, vou passar a palavra para o Will Santos. Will! Obrigado, Chris. Você já ouviu falar de comorbidades? Sim, já. Não é quando uma pessoa tem 2 ou mais problemas? Como, por exemplo, pneumonia, apendicite e problemas de tireoide, todos ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. Mas você entendeu a ideia básica e tudo tende a estar interligado. Por exemplo, se uma pessoa tem diabetes, há boas chances de que ela também esteja acima do peso, porque se o corpo tiver dificuldades para retirar a glicose do sangue, o excesso de glicose será armazenado como gordura. O excesso de peso, então, pode ser uma comorbidade do diabetes. Isso, por sua vez, pode levar a outros problemas, como pressão alta, bem como pode causar apneia do sono. Todas essas são comorbidades comuns do diabetes. Entendo. Não se trata de, digamos, ter caspa e uma unha encravada, ou faringite estreptocócica e conjuntivite. Elas precisam estar conectadas de alguma forma para serem consideradas uma comorbidade. Basicamente, sim. Elas ocorrem ao mesmo tempo na mesma pessoa e muitas vezes estão interligadas e também podem ser crônicas. Estou explicando isso porque a doutrina da Trindade traz consigo 5 comorbidades, se preferir, que demonstram a falha lógica de toda essa crença. Não se pode separar a doutrina de uma divindade trinitária dessas concepções, pois elas são parte integrante dessa ideia. Hoje eu gostaria de falar sobre essas 5 comorbidades, e você descobrirá que todas são erros dentro de uma lógica. E temos muito mais para abordar, então prepare-se. Vejo que você tem uma pilha bem grande de anotações já prontas para trabalharmos. Achei que seria mais rápido imprimir alguns desses materiais do que você ter que procurar todos para nós. Mas vamos lá. O primeiro problema que vamos analisar trata da natureza de Cristo. Agora, se você é trinitário e acredita que Yahushua é divino, mas nasceu de Maria, você acredita que ele tem uma natureza dupla, parte humana e parte divina. Como trinitário, fui ensinado que ele era totalmente divino e totalmente humano. O que não faz o menor sentido. O que ele é?
200%? Mas tudo bem. A questão é que se você acredita que Yahushua é Deus Filho e segundo membro de uma divindade trinitária, você também acredita que sua natureza humana não faz parte da Trindade. Bem, não. É por isso que ele é totalmente humano e totalmente divino. Pelo menos, supostamente. Mas as coisas não funcionam desse jeito. Ninguém tem uma natureza dupla, nem os humanos, nem os anjos e certamente nem o Criador. Ninguém tem. Aqui está, Chris. Leia a primeira citação. E é a primeira aí na parte de cima. O que ela diz? A natureza humana de Jesus foi exteriorizada. Ele tem duas naturezas, uma eterna e uma criada. A eterna é uma das pessoas da Trindade. A natureza humana, tecnicamente, não faz parte da Trindade, o que enfatiza que 3 pessoas têm uma natureza essencial. A natureza divina de Yahushua faz parte da Trindade. Parece um lobisomem. Bem, com certeza é uma crença confusa. E qual é a próxima citação? A Trindade é composta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que filho significa o ser humano Jesus, de modo que um ser humano faz parte da Trindade, e esse não é o caso. Então, Yahushua não apenas supostamente tem uma natureza dupla, mas parte de sua natureza é separada e não faz parte da Trindade. Mas se sua natureza humana não faz parte da Trindade, o que acontece com ela? Será que ela simplesmente tira uma licença do trabalho ou fica emburrada em um canto? E a natureza humana de Cristo sabe que ela não faz parte da Trindade? Boa pergunta. Não dá para separar as duas e isso é algo que os trinitarianos não conseguem explicar. Como Yahushua pode ser um membro da Trindade e ao mesmo tempo não ser um membro dessa mesma Trindade? A verdade é que eles não conseguem explicar. É um mistério grande demais para a mente humana compreender. É exatamente isso que eles dizem. Eles se colocam no canto proverbial. E quando não conseguem lidar logicamente com as contradições que isso levanta, prontamente dizem: isso é um mistério divino. Mas não é assim que Yahuwah lida com as coisas do reino. O que Deuteronômio 29, versículo 29 nos diz? Dê-me só um segundo para pesquisar. Diz: as coisas encobertas pertencem a Yahuwah, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A natureza de Yahuwah, assim como a natureza de Yahushua, não são mistérios divinos. O fato de nos serem ditos quais são suas naturezas significa que não são mistérios. Não conhecemos nenhum mistério divino porque eles ainda não foram revelados. Está escrito ali: os mistérios divinos não foram revelados. Então, se é um tópico em discussão, é um assunto que já foi revelado. Isso significa que não existe doutrina misteriosa demais para os humanos entenderem. Essa é apenas uma de suas tentativas de explicar as falácias lógicas desse erro ridículo. Continue. Qual é a próxima citação? É difícil encontrar termos humanos que expressem como Deus pode ser uma unidade e 3 pessoas distintas ao mesmo tempo. Isso é um mistério, sem dúvida. O próximo diz: a encarnação é um mistério, pois embora você possa acreditar que Deus se tornou homem, nós não conseguimos compreender a profunda unidade entre as naturezas divina e humana. Então existe unidade entre as naturezas divina e humana? Ou separação? Qual delas? Não pode haver ambas. E como você sabe que isso é verdade se você não consegue explicá-la ou compreendê-la? Bom ponto, Will. Abra em 1 Coríntios 14, por favor. Eu gostaria que você lesse o versículo 9, porque se algo não pode ser compreendido e não pode ser explicado logicamente, então eu entendo que não deve ser ensinado. Prossiga. 1 Coríntios 14, versículo 9. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Uou, que coisa, hein? Entretanto, é a verdade nua e crua. O erro traz confusão e a verdade é sempre clara, lógica e consistente. Não há nada nas Escrituras que diga que Yahushua tem 2 partes diferentes e distintas. Na verdade, a maneira favorita do Salvador de se referir a si mesmo era o quê?
Filho do homem. Isso mesmo, repetidamente Yahushua se refere a si mesmo como o Filho do homem. Lucas 19:10, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Marcos 2:10, ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Mateus 26:64, desde agora vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Atos 7:56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Essa passagem também é ótima e que trata do julgamento de Estevão. Eu pensei que era isso que ele havia dito enquanto o apedrejavam. Não, foi isso que ele disse no julgamento que os deixou tão furiosos que taparam os ouvidos e o levaram às pressas para fora da cidade e o assassinaram. O que quero dizer é que essa frase é muito usada no Novo Testamento. E o que ela significa? Bem, vem da palavra grega antropos. Parece com a palavra antropologia. É a raiz da palavra antropologia e significa literalmente ser humano. Então, de todas as maneiras possíveis, Yahushua enfatizou sua natureza humana e nunca afirmou ser divino. E ele poderia ter afirmado. Ele certamente tinha o vocabulário para isso, mas ele não fez. Em Isaías 1:18, lemos: vinde, pois, e arrazoemos, diz Yahuwah. Se você procurar pela palavra arrazoar em um dicionário hebraico, ela diz Yakat. Aliás, por que você não faz isso? É o número 3198. Leia a definição para nós. Tudo bem, diz estar certo, argumentar, fazer, decidir, justificar ou condenar. Yaká significa decidir, provar, convencer, julgar. Eu amo esse versículo de Isaías porque mostra que Yahuwah está disposto a apelar ao intelecto. Não precisamos ter uma fé cega, nossa fé é baseada em evidências. Yahuwah está disposto e é capaz de nos conceder toda a lógica de que precisamos para que sejamos convencidos em relação às verdades que Ele quer nos comunicar. E não há nada disso na doutrina da Trindade. E quando falamos de uma fé cega, nós nem mesmo conseguiremos compreendê-la. Nós certamente não poderemos ensinar o que não conseguimos entender. Mesmo se deixarmos de lado todas as evidências bíblicas que comprovam a verdadeira natureza unitária de Yah e a verdadeira natureza humana de Yahushua, isso deveria ser um grande sinal de alerta, porque a verdade é lógica e o que tende a nos confundir estará sempre relacionado ao erro ou ao engano. O que me incomoda é que os chamados experts, os estudiosos da Bíblia, sabem disso. Eles sabem que a doutrina da Trindade é um caos incompreensível que não pode ser provada pelas Escrituras, e ainda assim a ensinam. Ouça agora a próxima citação da sua lista que tenho aqui. É do volume 15 da Enciclopédia da Religião. Diz, abre aspas, os teólogos concordam que o Novo Testamento também não contém uma doutrina explícita da Trindade. Você não acha estranho que a doutrina da Trindade não esteja explicitamente manifesta nas Escrituras? Para uma crença que os trinitaristas afirmam ser a crença fundamental do cristianismo, por que não há um longo compêndio de Paulo sobre isso? Ou pelo menos uma fala bastante clara de Cristo? Pois é, nós não encontramos nas Escrituras nada parecido em lugar algum. E se algum dos nossos ouvintes estiver dizendo, sim, mas e quanto a 1 João 5,7, onde diz, pois há três que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Bem, tenho más notícias para você, querido ouvinte. João nunca escreveu essas palavras. Na verdade, elas não aparecem em nenhum dos manuscritos mais antigos. Elas não aparecem em nenhum dos manuscritos antigos, mesmo 1000 anos depois de Cristo. Então, não seria possível usar esse argumento como prova sobre a doutrina da Trindade que remonta às Escrituras. Você tem razão, Chris, e obrigado por mencionar esse detalhe. A verdade é que esta é uma doutrina pagã e que não é bíblica. Os estudiosos do Novo Testamento sabem que você precisa recorrer a fontes extra-bíblicas caso você queira encontrar algum tipo de prova. Mas que tipo de prova é essa, se for extra-bíblica? Quer dizer, se você quiser buscar fontes extra-bíblicas para a confirmação de vários eventos históricos, tudo bem. Mas doutrina? Não, simplesmente não.
Não apenas Yahushua enfatizou sua humanidade, mas também o fizeram os outros escritores do Novo Testamento. Abra em Hebreus 10 e leia os versículos 11 e 12 para nós. Esses 2 versos falam sobre Yahushua. Ok. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Yahushua, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Deixe-me salientar algumas coisas. Primeiro, Yahushua é mencionado como um homem. E depois de se ter oferecido como sacrifício pelos pecados, o que ele fez? Assentou-se à destra de Yahuwah. Não é isso que diz. Diz que ele assentou-se à destra de quem? À destra de Deus. Isso mesmo. Obviamente, Yahuwah é o único Deus verdadeiro, mas o uso do título genérico aqui é interessante, justaposto como está ao lado da referência a Yahushua como homem. O autor de Hebreus está traçando uma diferença clara. Se Yahushua fosse Deus, poderia ser dito que ele estaria assentado à destra de Deus? Não estaria. Abra agora em João 8 e leia os versículos 39 e 40. Esta é uma das muitas vezes em que os fariseus atacaram verbalmente Cristo. Vejamos como ele se refere a si mesmo. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Yahushua: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Claramente, Yahushua, um homem, está se colocando como desassociado de Deus porque foi de Deus que ele ouviu a verdade. Ele ouviu a verdade de si mesmo ou de Yahuwah? Ele ouviu de Yahuwah. Porque somente Yahuwah é Deus. Os outros escritores do Novo Testamento concordam, e não pode ser mais claro do que a declaração de Paulo em sua primeira carta a Timóteo. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Tudo bem. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Yahushua, homem. Sim, não pode ser mais claro que isso. Agora eu sei que um trinitarista diria: mas Paulo estava falando ali sobre sua natureza humana. Não, ele não estava. Paulo era extremamente bem educado academicamente, um fariseu de família rica. Você não alcançava tal posição a menos que fosse rico. Ele tinha todo o vocabulário para explicar uma natureza divina trina, mas não foi isso que ele fez. Em vez disso, ele enfatizou que Yahushua é um ser humano e que ele é um ser separado e distinto e que não é um Deus. Gosto da forma como você coloca teu ponto, que os escritores da Bíblia tinham todo o vocabulário para elucidar sobre uma divindade trina. Eles tinham a capacidade de expressar esse conceito em palavras, mas tudo o que repetidamente dizem é que Yahushua é um homem, o filho do homem, mas ainda assim apenas um homem, ao contrário de ser um Deus, que é, obviamente, apenas Yahuwah. Correto. E quanto às escrituras dizerem que Yahushua era um homem, isso significa em sua totalidade. Quando ele diz que o Pai é maior do que ele estava falando a verdade. Agora, se Yahushua fosse de alguma forma Deus, ele não poderia dizer, como repetidamente fazia, que Yahuwah era maior do que ele. Isso teria sido impreciso para não mencionar hipocrisia. O Salvador não tem uma natureza dupla e ninguém tem. Tudo o que ele fez, tudo o que ele disse foi como uma pessoa em sua totalidade, mas singular. Nada do que ele fez ou disse foi como uma entidade com uma natureza completamente separada e diferente. E se Yahushua tivesse, de alguma forma, uma natureza divina, ele não estaria dizendo a verdade ao dizer as coisas que disse como: meu pai é maior do que eu, e eu não posso fazer mais nada de mim mesmo. Se ele fosse totalmente divino, mesmo sendo totalmente humano, essas declarações seriam incorretas e imprecisas, assim como hipócritas e desonestas. As Escrituras afirmam repetidamente que somente Yahuwah é divino. Isso significa que Yahushua não tem e não pode ter uma parte dele que tenha uma natureza Deus.
Por extensão, isso significa que a ideia de Yahushua ter duas naturezas é simplesmente errada. Agora, eu gostaria de analisar algumas falas muito claras no Novo Testamento que declaram que somente Yahweh é Deus. Encontramos isso em todo o Antigo Testamento, mas também no Novo. Vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 8. Você poderia ler os versículos 5 e 6? Claro, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Yahushua Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. É uma conjunção coordenativa e ela liga duas coisas diferentes. Paulo está dizendo que para os crentes há apenas um Deus verdadeiro, que é o Pai. E há um só Senhor, Yahushua. Yahushua não é Deus. Ele repete a mesma afirmação em Efésios 4, versículo 6. Você poderia ler isso a seguir, por favor? Essa referência está mais ou menos no meio de uma frase. Leia os versículos 4 a 6. Certo, assim fica melhor. Diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Novamente, há um só Deus e que não é Yahushua. E tudo isso é consistente com o que o Antigo Testamento ensina. Vejamos Malaquias 2. Leia a primeira parte do versículo 10. Malaquias está fazendo algumas perguntas investigativas neste ponto. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Há muitos lugares nas Escrituras onde uma natureza trinitária pode ter sido abordada ou pelo menos explicitamente declarada. Mas você pode pesquisar de Gênesis a Apocalipse e não a encontrará porque ela não existe. Eles não disseram isso porque não é verdade. Há outra falácia lógica grotesca que envolve a doutrina da Trindade. Se Yahushua tivesse uma natureza dupla, então ele saberia o tempo de seu retorno. Mas ele não era detentor de todo o conhecimento. Nunca pensei nisso antes, mas você tem razão. Todos nós sabemos que Deus é onisciente e ele realmente é. Mas um trinitário tentará dizer que, embora a natureza divina de Yahushua fosse onisciente, sua natureza humana não era. E como isso funciona? Como é que isso acontece? Sua parte divina tem amnésia? Ou sua parte humana está apenas fingindo não saber que parte do seu cérebro tem conhecimento de certas coisas? Um trinitário dirá que em sua natureza humana Yahushua tinha conhecimento limitado. Bem, e o que mais eles poderiam dizer? Apenas que isso só ressalta o absurdo dessa doutrina. Se unicamente a parte Deus de sua natureza soubesse o dia de seu retorno, como ele escondeu essa informação da parte homem de sua natureza? A parte Deus não fala ou se comunica com a parte humana? A parte Deus guarda segredos da parte humana? Como a parte humana não sabe? Estamos falando da própria natureza de Cristo, pois isso é parte integrante de quem é uma pessoa. Ah, sim. O grande mistério que nenhum de nós consegue entender. Um mistério porque é uma tolice incompreensível. Mas falando sério, como uma pessoa pode saber algo e ao mesmo tempo não saber? É isso que os trinitaristas querem que acreditemos sobre Cristo. É mais do que ridículo afirmar que Yahushua era onisciente e tinha conhecimento limitado ao mesmo tempo. Ele seria duas entidades separadas se isso fosse verdade. Não se pode dividir a natureza de ninguém em duas como se isso fosse possível. Simplesmente não podemos. Não se pode esconder o conhecimento de si mesmo e Yahushua não tinha dois cérebros diferentes entre os quais alternava. Talvez ele tivesse alguma válvula de escape especial escondida embaixo do seu couro cabeludo. Você entende o que eu quero dizer? Eu sei, e você está certo. Olhando dessa forma, é difícil acreditar que eu alguma vez tenha pensado que uma natureza divina trina fizesse sentido. Realmente não faz, mas isso é um erro e só a verdade é lógica.
Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Você sabe o que é um emissário? Este não é um termo que normalmente usamos. Aliás, acho que a única vez que o ouvi sendo usado foi para descrever o Papa, pois os católicos romanos afirmam que o Papa é o vice-gerente de Cristo. Um emissário é mais do que um título eclesiástico. Na verdade, ele é muito mais do que apenas um representante de outra pessoa. Um vice-gerente ou emissário tem o direito legal de substituir outro. As palavras que o vice-gerente profere devem ser consideradas como ditas por aquele que ele ou ela representa. Os atos praticados por um vice-gerente são legalmente os atos daquele que está sendo representado. Como você pode imaginar, este é um papel muito importante. As escrituras ensinam que Yahuwah tem um representante, mas que não é o Papa. Yahushua é o emissário ou vice-gerente legal de Yahuwah. Isso significa que cada ato cometido pelo Salvador e cada palavra dita deve ser aceita como o ato e as palavras do Pai. Para aprender mais sobre esse fascinante assunto, ouça o programa 258, intitulado Emissário de Yahuwah, não é o Papa. Novamente, esse é o programa 258. Emissário de Yahuwah, não é o Papa. Você pode encontrá-lo em nosso site no www.worldlastchance.com/português. Vamos retornar de onde estávamos. A terceira comorbidade lógica, se você quiser chamar assim, da doutrina da Trindade, é que se você acredita que Yahushua era totalmente humano e ao mesmo tempo totalmente divino, você tem que de alguma forma acreditar que Yahushua morreu na cruz, enquanto ao mesmo tempo ele não morreu dessa mesma forma. Como assim? Eu costumava ser trinitário e nunca neguei que ele havia morrido em uma cruz. Acho que não estou entendendo o teu ponto. Tudo bem, siga esta linha de raciocínio. Sabemos que Deus é imortal, certo? Quer você acredite como nós, que somente Yahuwah é Deus, então somente ele tem imortalidade de uma forma natural e não derivada. Ou mesmo se você defina Deus como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus é imortal. Sim, claro, é um dos atributos da divindade. A divindade, por definição, não pode morrer. Então, se você é trinitário, quem ou o que morreu na cruz? Estou entendendo onde você quer chegar. A resposta é somente a natureza humana de Cristo. Porque, repito, a divindade não pode morrer. Então, Cristo realmente morreu? Se apenas sua natureza humana morreu, devemos acreditar que sua natureza divina permaneceu viva e sem nenhum dano aparente? Esta é a comorbidade lógica, que ele estava vivo e morto simultaneamente. E que pode parecer ridículo. Parece que realmente é. Mas é isso que os trinitários na verdade acreditam. Chris, vá para a próxima página. Eu compilei várias declarações de diversas fontes trinitárias falando sobre esse ponto. Leia-as para nós muito que rapidamente, mas dessa vez pule de onde elas foram tiradas, pois eu gostaria que lêssemos o máximo que for possível. Foi o lado humano de Jesus que morreu na cruz, não o divino. Somente a natureza humana de Jesus morreu na cruz. A divindade de Cristo não morreu na cruz, mas a que sucumbiu na cruz foi somente a sua humanidade. Quando Jesus morreu, a natureza humana morreu e não a divina. A parte divina de Jesus não morreu, assim como Deus não morre. Ele não morreu segundo a sua natureza divina, mas segundo a sua natureza humana. Jesus verdadeiramente nos salvou por atos realizados em sua natureza humana. Ele foi à cruz como homem para pagar pelos nossos pecados. É verdade que Deus não pode morrer. Também é verdade que o homem pode morrer. Mas vemos que Jesus tem duas naturezas, não uma. Foi a parte humana de Jesus que morreu na cruz, não a divina. Cristo sofreu e morreu em sua natureza humana. O Jesus humano morreu, mas o Jesus divino não. Todos concordam que Deus não pode morrer. Essa é a falácia lógica de uma divindade trina e a razão pela qual eu tenho dito que o Salvador tinha que ser totalmente humano.
Caso contrário, ele não poderia realmente morrer pelos nossos pecados. Este é um grande ponto da doutrina e extremamente importante. Você não acha que, se isso fosse verdade, e Yahushua de alguma forma tivesse uma natureza dupla, isso teria sido abordado em algum lugar ou outro nas Escrituras? Com certeza teria. Mas não há nada. O que aconteceu com a parte divina de Yahushua quando sua parte humana morreu? Ela retornou ao céu, estava em coma, estava acordada e consciente enquanto estava no sepulcro. O que aconteceu? Verdade. E como apenas uma parte de uma pessoa pode morrer. Se uma parte de uma pessoa morre, mas a outra não consideramos a pessoa como realmente morta. Se você notar, os trinitarianos dizem que Cristo tinha duas naturezas, mas que ele era apenas uma pessoa. Duas naturezas em um corpo, mas eles tratam essas duas naturezas como duas pessoas diferentes. É isso que você está fazendo quando diz que uma delas morreu, mas a outra não. Entende o que estou dizendo? Sim, porque as duas pessoas estão fazendo duas coisas diferentes. Então, sim, duas pessoas distintas. Cristo não é uma pessoa se um Yahushua morreu e o outro Yahushua não. São duas pessoas. Desça agora para essa citação aqui. Você poderia ler esse parágrafo, por favor? Mas aqui está a questão difícil para mim. Jesus foi executado em uma cruz romana e morreu. Isso significa que Deus morreu? Até a pergunta parece blasfema. Deus morreu? Deus morreu em 2 pedaços de madeira com pregos atravessando suas mãos e pés? A lógica oferece uma resposta pronta. Jesus é Deus. Jesus morreu na cruz, portanto, Deus morreu na cruz. Silogismo simples. Mas não sei se isso pode submeter as Escrituras a esse tipo de análise. Não quando estamos lidando com algo como a encarnação. Poderíamos abordar isso de forma diferente. Deus não morreu na cruz. Em vez disso, foi a natureza humana que Deus se revestiu. O homem morreu, mas não Deus. Mas acho isso totalmente insatisfatório. Parece ser uma negação da encarnação. Ela divide as naturezas humana e divina de tal forma que Jesus não pode mais ser considerado uma só pessoa. Até os trinitários têm dificuldade com isso. Você já ouviu falar de Nestório? Não. Nestório foi um dos primeiros prelados cristãos. Foi arcebispo de Constantinopla de 428 a 431 e é conhecido por ensinar que a humanidade de Cristo, não sua divindade, morreu na cruz. Ele foi taxado de herege e destituído do cargo por ensinar isso. E, no entanto, os trinitários estão ensinando a mesma coisa. Leia as próximas citações. Quando reduzimos as ações de Cristo às suas naturezas em vez de à sua pessoa, perdemos a unidade de sua pessoa e terminamos com um Cristo nestoriano. Não podemos separar a natureza humana da natureza divina, como se, em sua humanidade, ele pudesse ter agido independentemente de sua divindade. Este foi, em parte, o erro dos antigos hereges nestorianos. Quando limitamos as ações de Cristo a uma de suas naturezas em vez de a sua pessoa, destruímos a unidade de sua pessoa e balizamos um Cristo nestoriano. Costuma-se dizer de Jesus que ele tem um lado divino e um lado humano, ou que às vezes ele agia como Deus e outras vezes como homem. Explica-se que, como homem, Jesus orava, comia e dormia. Como Deus, ele curava os doentes, ressuscitava os mortos e acalmava as tempestades. Isso parece implicar algum tipo de dualidade em Jesus, como se ele fosse duas pessoas em um só corpo. Este é o ensinamento do nestorianismo. Nestório ensinou o que os trinitaristas ensinam hoje, que a natureza humana de Cristo morreu na cruz, mas não sua natureza divina. Por ensinar isso, Nestório foi acusado de dividir o Salvador em duas personalidades diferentes, com duas experiências diferentes. E é exatamente isso que os trinitaristas ensinam. A próxima sessão de citações é de trinitaristas. Leia algumas delas. Somente a pessoa humana de Jesus, não a pessoa divina de Jesus,
morreu na cruz. A morte de Cristo foi apenas sua natureza humana. Obviamente, Jesus, o homem com sua natureza humana, foi oferecido na cruz. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, ele era, em sua natureza humana, a verdadeira oferta pelo pecado do seu povo. E, como tal, era necessário que ele sofresse sozinho. Deus não pode ter qualquer associação com o pecado. Os trinitários não param por aí. Eles ensinam que Yahushua, em sua natureza dual, tinha duas mentes, duas vontades, dois intelectos, duas consciências, dois espíritos e que esses dois coexistiam lado a lado, mas desassociado um do outro. Bem, sim, acho que você teria que ensinar dessa forma. As Escrituras afirmam claramente que Deus não pode ser tentado, e ainda assim Yahushua claramente o foi. Isso é bastante estranho. Por que será que eu nunca pensei nisso quando era trinitário? Bem, esse é o problema com o erro. Ele te coloca em um beco sem saída e então você tem que fazer toda essa ginástica mental para tentar sair da armadilha em que se encontra. Continue lendo. O que diz a próxima seção de citações? Como é possível que uma mesma pessoa seja ao mesmo tempo infinita e finita, inculta e onisciente, onipotente e indefesa? Como dois espíritos plenos podem se fundir em uma pessoa? Como duas consciências, dois entendimentos, duas mentes, duas imaginações e duas vontades podem constituir uma pessoa? Tudo isso está envolvido na doutrina bíblica e eclesiástica da pessoa de Cristo. No entanto, ninguém consegue explicar. Cristo tem duas mentes e duas vontades. Há dois discernimentos em Cristo. Jesus Cristo possui duas vontades, uma divina e uma humana. Cristo tem duas naturezas e duas vontades. Jesus Cristo tem duas vontades, bem como duas naturezas. Ele tem duas mentes, duas vontades, dois espíritos. Jesus Cristo possui duas naturezas e, portanto, dois intelectos. As duas naturezas e as duas vontades de Jesus estão unidas em uma só pessoa. Você não consegue entender como pode haver duas naturezas e duas vontades em uma pessoa, porque este é outro dos grandes mistérios, mas você deve crer. Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Jesus tem duas naturezas distintas em uma pessoa. Jesus é humano. Ele não perdeu sua divindade ao se tornar humano, nem se tornou duas pessoas ou algum tipo de personalidade dividida. Jesus é uma pessoa com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Jesus Cristo na encarnação, duas naturezas distintas e opostas unidas em uma pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa da Trindade divina com duas naturezas distintas que estão permanentemente ligadas. As duas naturezas residem em Cristo completas e distintas, sem confusão, e mantêm seus próprios atributos sem mudança. Então, os trinitaristas ensinam tudo isso e em seguida viram as costas e com o outro lado da boca dizem coisas como, abre aspas, nestorianismo é o erro de que Yahushua é duas pessoas distintas, ou nestorianismo é a heresia cristã que considera Yahushua duas pessoas distintas, próximas e inseparavelmente conectadas. Agora, eles usam uma terminologia um pouco diferente. Os nestorianos dizem que Cristo é duas pessoas distintas, humana e divina, e ambas são Cristo. Os trinitaristas, por outro lado, dizem que Yahushua tem duas naturezas. Mas não há diferença material entre as duas. Ambos chegam à mesma conclusão. Yahushua é dividido em duas entidades separadas, com duas mentes, vontades e experiências distintas. Sim, qualquer que seja a terminologia que você queira usar, ambas separam Yahushua em dois seres diferentes. Quer você queira chamar de nestorianismo ou trinitarismo, é tudo heresia, assim como um engano. A quarta falha lógica no trinitarismo é semelhante ao que abordamos há pouco, e é que se Yahushua tivesse uma natureza dupla, você teria que acreditar que simultaneamente ele foi tentado e não foi tentado. Sério? E como isso deveria funcionar?
Não faço ideia, mas é nisso que você deveria acreditar. Mas vamos começar com o que a Bíblia diz, porque este é o cerne do problema. Tiago 1, versículo 13. Certo, é um daqueles livrinhos difíceis de encontrar. Me dê só um segundo. Já achei. Diz: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Isso é um problema se você for trinitário, porque como você vai explicar o fato de que Yahushua foi tentado? A própria Escritura diz que ele foi tentado em todos os pontos como nós, mas sem pecado. Deixe-me adivinhar, foi a sua natureza humana que foi tentada e não a sua natureza divina. Acertou em cheio, e é isso mesmo. Passe para a próxima sessão de citações e vamos ver o que os trinitários têm a dizer sobre essa dicotomia. Jesus pôde ser tentado em sua natureza humana, mas não em sua natureza divina. Na pessoa de Cristo, unicamente, habitam duas naturezas, Deus e homem. Como homem, ele pôde ser tentado. Ele foi tentado como homem, em sua natureza humana, e não como Deus. Deus não pode ser tentado. Como homem, ele foi tentado. Jesus foi tentado em sua natureza humana, não em sua natureza divina. Jesus Cristo, em sua humanidade, foi tentado. Deus não é tentado. Então, eu tenho algumas perguntas. Podem parecer evasivas, mas pense bem. Porque se deveríamos aceitar que Cristo era divino, ele teria que ter tido uma natureza dupla. E se ele tivesse uma natureza dupla, essas são perguntas que procedem. A primeira é: se apenas parte de Yahushua foi tentada, o que aconteceu com a parte que não foi? Ela estava em um estado inconsciente ou com um pé atrás e que só observava? O quê? A parte divina poderia ter se separado da parte humana? Não, porque os trinitarianos dizem que as duas naturezas estão unidas e não podem ser separadas. Então, se elas estão conectadas, como uma poderia ser tentada e a outra não? Houve algum interruptor mental que Yahushua acionou quando estava sendo tentado? Sua divindade foi simplesmente desligada do seu nascimento até a sua morte? Bem, não, porque isso seria separar as duas naturezas, não seria? Este é um problema real. Sim, é. O diabo sabia que estava tentando apenas uma parte de Cristo? Este é, na verdade, um ponto doutrinário crucial. Agora, eu gostaria de dar uma olhada no que as Escrituras dizem sobre as tentações de Cristo. Você poderia, por favor, abrir em Hebreus 4 e ler o versículo 15? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Certo, e acabamos de mencionar isso. Mateus 4, versículo 1. A seguir, Yahushua foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Todos nós conhecemos a história. O diabo tentou levar Yahushua a pecar de várias maneiras diferentes. O versículo 3 até mesmo se refere ao diabo como o tentador. Agora, os trinitaristas que veem Yahushua como um Deus-homem vão dizer que apenas sua natureza humana foi tentada, enquanto sua natureza divina não foi. Leia, Cruz, a próxima sessão de citações. Ele foi tentado como homem em sua natureza humana, não como Deus. Deus não pode ser tentado. Então, eles estão reconhecendo que Deus não pode ser tentado, mas não faz sentido esse tipo de pensamento que eles têm sobre essa concepção. Continue. Jesus foi tentado em sua natureza humana, não em sua natureza divina. Mas Jesus Cristo, em sua humanidade, foi tentado. Deus não é tentado. Jesus pôde ser tentado em sua natureza humana, mas não em sua natureza divina. Na pessoa de Cristo habitam duas naturezas, Deus e homem. Como homem, ele pôde ser tentado. O problema é que Yahushua foi tentado como um todo e não apenas uma de suas naturezas. O livro de Hebreus diz que ele foi tentado em todos os pontos como nós. Quando você é tentado, é apenas uma parte de você que é tentada ou como um todo? Como um todo. Eu sou uma única pessoa. Eu não consigo me separar em partes e, quando sou tentado, a minha pessoa como um todo é tentada. Você não pode ser tentado e não ser tentado ao mesmo tempo. Ou algo te tenta ou não. Por exemplo, fumar não me tenta e não é algo que já me atraiu.
Há muitas outras coisas que me atraem, mas não o hábito de fumar. Não é que uma parte de mim seja tentada e a outra não. É que isso não me tenta de forma alguma porque eu sou somente uma pessoa. E a Rúshua teria que ser duas pessoas distintas se tivesse uma parte que pudesse ser tentada e a outra não. Isso não faz sentido. Realmente não faz. Essa é a tolice que encontramos repetidamente quando tentamos aplicar a lógica ao erro. Quando Yahushua foi tentado, ele foi tentado como um todo. Caso contrário, ele não poderia ter sido tentado em todos os aspectos como nós somos. E como sabemos que ele foi de fato tentado, isso prova que ele não pode ser Deus, porque a própria Escritura afirma que Deus não pode ser tentado. Sim, é um verdadeiro dilema. Se você diz que foi apenas a natureza humana de Cristo que foi tentada, você o dividiu em duas entidades distintas e muito diferentes. Mas você não pode dizer que ele era Deus se acredita que ele foi tentado, já que Deus não pode ser tentado. Correto? E essa é uma das maiores e mais conclusivas provas de que Yahushua era totalmente humano. Como já dissemos, o Salvador tinha que ser totalmente humano para ser tentado e morrer pelos pecadores, porque ser tentado e morrer são duas coisas impossíveis para Deus. Yahushua é uma única pessoa, e é isso que as Escrituras ensinam. Vejamos o que diz 1 Coríntios 15, versículos 20 a 22. Você poderia ler isso para nós, por favor? Claro que posso. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Não é só Paulo que acreditava dessa forma, mas Pedro também acreditava na plena humanidade de Cristo. O que ele disse no dia de Pentecostes? Atos 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Yahushua, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Novamente, o uso de títulos é muito revelador. Yahushua é descrito como um homem e não como Deus. Somente Yahuwah é Deus. Se Yahushua fosse Deus, esta afirmação não faria sentido. E o próprio Yahushua afirmou que ele era apenas humano. Leia João 15, versículo 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. O próprio Cristo está aqui estabelecendo uma diferença entre si e o Pai. Ele nunca afirmou ser divino. Se fosse, isso estaria claramente explicitado nas Escrituras, porque um ser de dupla natureza é algo que nunca existiu e, francamente, nunca existirá. É verdade. Me faz pensar como podemos ser tão cegos a ponto de acreditar nisso. A seguir temos a Laura Lee com a promessa diária de hoje, hein? Fiquem ligados! Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Laure foi abençoada com 4 filhas e amava cada uma delas com um amor que só uma mãe dedicada sabe explicar. Mas desde o começo ela sabia que havia algo estranho com sua caçula Farema e ela começou a pesquisar online sobre isso. Algo simplesmente não estava fluindo bem com sua pequena e ela queria descobrir o que era. Anos antes de os médicos conseguirem detectar e diagnosticar sua caçula com autismo, ela já estava ciente dessa situação. O que o futuro reservava para sua filhinha? Que obstáculos sua preciosa filha teria que superar? Com as filhas mais velhas adolescentes que conseguiam se virar sozinhas, fazia com que Laure e Farema conseguissem passar bastante tempo juntas. Em uma manhã chuvosa no mês de outubro, Farema estava inquieta, entediada e queria fazer algo diferente. Laure a vestiu com um casaco e as duas saíram para dar uma volta. Ao passarem pelo centro da cidade, Laure viu um ringue de patinação no gelo. "Ei", disse ela, "vamos entrar e assistir aos patinadores?" Farema concordou de pronto e as duas entraram. Laure achou que seria uma atividade bacana para fazerem juntas, mas ela pensou que seria rápido.
mas que mudou sua percepção quando viu o rosto da filha. Os olhos de Farema brilharam de alegria enquanto observava os patinadores deslizarem no gelo. Gostaria também de tentar entrar e patinar? Perguntou a mãe. Farema sentiu animadamente agarrando a mão de sua mãe e arrastando para comprar as entradas. Laurie estava um pouco preocupada que Farema pudesse patinar sozinha, uma vez que uma lesão no quadril a impedia de patinar com a filha, mas o pessoal que trabalhava lá a tranquilizou, dizendo que havia monitores no rink que poderiam auxiliá-la. Laurie calçou os patins em sua filha, dizendo-lhe para ir devagar e se segurar nos corrimões laterais. Ela caminhou com Farema até o portão de entrada, fez uma prece silenciosa pela segurança da filha e a deixou ir. A menina saiu em uma disparada só. Em segundos, ela não estava mais se segurando nas laterais. Depois de completar apenas uma volta em torno da pista, Farema acelerou e se juntou aos patinadores mais avançados no centro da pista. Enquanto Laurie se sentava admirada observando a transformação de sua filha, uma sensação de paz começou a crescer em seu coração. Ela se sentiu fortalecida e encorajada, com a certeza de que Yahweh sabe todas as coisas e que ele estava lá com ela, cuidando de sua filha e a protegendo. Daquele dia em diante, Farema passou a frequentar o rink de patinação regularmente. Sua mãe a matriculou nas aulas e ela chegou a competir, fazendo amigos e alcançando sucessos que sua mãe jamais poderia ter sonhado. Ao olhar para trás, Laurie diz, abre aspas, aquela sensação clara de que Yah estava comigo e que ele mesmo estava cuidando de sua filha, na verdade, nunca me abandonou. Não importam os desafios que a vida coloca diante de nós. Eu sei hoje, como sabia naquela época, que nunca trilhamos nossos caminhos sozinhos. Yah seguirá conosco até o fim. No 4º capítulo de Filipenses, versículos 6 a 8, Paulo exorta, abre aspas, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Yah as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Yah, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Yahushua. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Há um último absurdo que você precisa aceitar se acredita que Cristo tinha uma natureza dupla. Acreditar que ele orou e não orou ao mesmo tempo. O quê? Sim, é isso mesmo. E sabemos que Cristo orou e muito. Com certeza. E é por isso que ele é nosso exemplo. Leia Marcos 1,35, o que diz? Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Obviamente que ele está orando a Deus. Então, se ele é Deus, isso significa que ele estava orando para si mesmo? É aqui que entra orar e não orar ao mesmo tempo. Leia a última seção de citações, vamos ver como os trinitaristas tentam interpretar isso. Jesus orou por meio de sua humanidade e não de sua divindade. O que isso significa? Sério, o que isso significa? Não tenho nem ideia. Continue. O próximo diz, Jesus era Deus e homem. Quando ele orava ao Pai, ele era um homem. Então, isso significa que ele deixou de ser Deus. Quando orou, como isso funciona? Continue. Jesus, portanto, tem duas naturezas. Ele é Deus e homem. Jesus é totalmente humano, mas também tem uma natureza divina. Como homem, Jesus tinha a necessidade de orar. Qual é, então, a explicação para as orações de Cristo? Só pode ser que a natureza humana de Jesus orou ao Espírito eterno de Deus. A natureza divina não precisava de ajuda, apenas a natureza humana carecia disso. Isso é completamente absurdo e é por isso que os trinitaristas, quando examinam essa doutrina com profundidade, acabam simplesmente descartando todas as falácias lógicas, alegando que a Trindade é um mistério profundo demais para a compreensão da mente humana. Como disse Agostinho, negue a Trindade e você perderá sua alma, mas tente explicá-la e você perderá o juízo. Sim. Não tenho certeza se ele realmente disse isso, mas é amplamente citado porque levanta um bom ponto. Você não consegue entender essa doutrina.
Meu ponto é que a razão pela qual você não consegue entendê-la é porque há um erro. Assim como no problema de Yahushua ser divino e ainda ser tentado, o mesmo se aplica aqui. Se era apenas a natureza humana de Cristo que precisava orar, o que o aspecto divino de sua natureza fazia? Ela se afastava dele? Só escutava? Respondia às orações de seu lado humano? Pergunta incômoda: como é possível orar e não orar ao mesmo tempo? Os trinitários dizem que Yahushua era uma pessoa em sua totalidade. Eles dizem que essas duas partes distintas eram conectadas dentro de uma só. Ok, então como uma parte dele pode orar e a outra não? Novamente, isso não faz sentido. Bem, e se de alguma forma você pudesse fazer isso? E se de alguma forma parte dele orasse enquanto a outra parte não? Ainda teria problema de orar para si mesmo, ou seja, a parte humana orando para a parte divina. Eu sei que os trinitarianos dirão que ele estava orando ao Pai, mas se Deus Pai e Deus Filho são um, e ambos são o mesmo Deus, então, realisticamente, ele estava orando para si mesmo. Correto? Esse é o problema que você encontra quando tenta entender essas doutrinas que vêm diretamente do paganismo antigo. Elas não fazem sentido lógico, mas a verdade faz. Já passou da hora de deixarmos de lado todos esses erros não bíblicos e aceitarmos a Bíblia, e somente a Bíblia como nosso guia. Só então poderemos ter a certeza de que nossas crenças são sólidas e verdadeiras. Exatamente. Eu gostaria de agradecer por você, querido ouvinte, nos sintonizar no programa de hoje, intitulado 5 Enganos Óbvios sobre a Doutrina da Trindade. Programa 275. É um tópico importante e que todo crente deveria entender. Se quiser compartilhar o programa de hoje com um amigo, acesse o www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Olhe a página para baixo para acessar o programa 275. 5 enganos óbvios sobre a doutrina da Trindade. Depois de ouvir a apresentação do Will, devo dizer que estou muito feliz que a verdade seja lógica. E você? Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembrem-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.wordlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.